Rapaz encontrado morto acusado de estupro pode ter sido vítima de armação familiar. Termina hoje o período da Piracema e pescadores recebem benefício do governo. Cesta básica, mesmo com o aumento do salário mínimo, dá para comprar a mesma sacola de produtos de tempos atrás? O Jornal das 7 começa agora. Boa noite. Após as críticas recebidas no último mês, quando foi divulgado que os cubanos do programa Mais Médicos recebiam cerca de R$ 400 no Brasil, o Ministério da Saúde anunciou a mudança do salário. A partir de março, os médicos cubanos passam a receber um total de R$ 1.245. Desse dinheiro, R$ 600 serão passados aos médicos pelo próprio governo brasileiro. Por falar em real, inflação, taxas de juros, impostos. Não é de hoje que o brasileiro tenta amarrar essa equação sem ter prejuízo. Mas, desde a criação do Plano Real, em 1994, a cesta básica pulou de R$ 68 para mais de R$ 300. E mesmo com um reajuste de 1000% no salário mínimo, será que hoje em dia dá para levar na sacola os produtos que a gente comprava pelo mesmo preço de 20 anos atrás? A conta é simples. Se há 20 anos o consumidor comprava determinados produtos com R$ 100, para levar a mesma quantidade agora, ele precisa desembolsar R$ 400. Não melhorou nada. Não melhorou? Não, real não. As coisas estão mais caras? Muito mais. A gente está sempre diminuindo a nossa margem para tentar manter o preço para o freguês. A inflação acumulada das últimas 2 décadas é de 347%, segundo o IBGE. Em contrapartida, o salário mínimo teve um reajuste de mais de 1000% no mesmo período. Mas só isso não quer dizer que o poder de compra do brasileiro melhorou. O salário não acompanha, né? Então eu acho que deveria recalcular os preços de novo, né? O plano, sem dúvida nenhuma, foi muito bom, valorizou a moeda, mas para o consumidor ter uma ideia, a gasolina em julho de 94, ela valia 54 centavos. Você enchia um tanque com 25, 26 reais. Hoje você gasta mais de 120 reais para encher um tanque. Reflexo de como o valor da nossa moeda mudou. Eu não acho assim que ou estava melhor no passado ou está melhor hoje. Acho que continua difícil para a gente lidar com a situação. O exemplo vem do frango resfriado. Segundo o site Mercado Mineiro, em 1994, o quilo saía a R$ 1,04. O preço médio hoje é R$ 5,33. Mas é a cesta básica que mais surpreende. Dos R$ 68,56 de quando o Plano Real entrou em vigor, subiu para R$ 307,65. Hoje existe um engano em se dizer que as coisas estão mais baratas, que os juros são menores. Eu acho que não. Nessa dança dos preços, a classe média se esforça para fazer o dinheiro render e ainda assim é a mais prejudicada. Muitas vezes você não tem esse acompanhamento do salário mínimo. A classe média não ganha em virtude do salário mínimo. Quem ganha normalmente é a classe C e D, que tem ali o seu salário mínimo como a fonte referente. A seguir, rapaz morto acusado de estupro pode ter sido vítima de armação familiar. O Jornal das 7 volta já. Neste carnaval em Valadares, as padarias vão funcionar normalmente. Segundo o Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria da cidade, padarias e confeitarias não precisam seguir o horário estabelecido pelo Sindicato do Comércio. Ainda sobre o carnaval, com as festividades se aproximando, a Polícia Militar orienta os moradores que pretendem viajar no feriado para trancarem portas, janelas e portões e, para qualquer movimento suspeito, pedir ao vizinho para acionar a Polícia Militar. Quem pretende viajar deve ficar atento também nas rodovias de Minas. As pistas simples vão ter de forma restrita o tráfego de veículos com cargas excedentes, como caminhões bitrens e cegonheiras. A ação da Polícia Rodoviária Federal é para evitar acidentes. O motorista que desrespeitar a determinação vai receber 4 pontos na carteira, uma multa de R$ 85 e o veículo retido.
Ainda sobre o carnaval em Valadares, o comércio ficará fechado na segunda, terça e quarta-feira de manhã. A loja que abrir as portas pode ser multada. Na segunda e terça-feira de carnaval, o comércio não pode funcionar, tanto supermercados e hipermercados. Na quarta-feira, os empresários abrem as portas normalmente. É importante explicar que a terça-feira de carnaval não pode abrir porque já é feriado nacional. Agora, a segunda-feira, aqui em Governador Valadares, não pode funcionar porque foi acordado em convenção coletiva com o Sindicato dos Empregados que o Dia do Comerciário, que é comemorado em outubro, a gente comemora na segunda-feira de carnaval. A loja que insistir em abrir as portas na segunda-feira, o que acontece? Como a convenção coletiva tem força de lei, essas lojas podem sofrer sanções do Ministério do Trabalho. O funcionário que vai trabalhar, no caso na quarta-feira, ele pode fazer um acordo com o patrão para trabalhar depois do meio-dia? Na realidade, o que a convenção coletiva fala é que é livre. O empresário ele pode abrir a sua loja tanto pela manhã como costumeiramente depois do meio-dia, que na realidade é um costume aqui no Brasil. Com relação a empregados e patrão, aí sim pode haver um diálogo entre eles, se houver banco de horas, isso é ajustado caso a caso. Como que funciona esse acordo entre as lojas e o Sindicomércio? A convenção coletiva aqui em Governador Valadares ela tem vigência de 1 ano. Então a nossa foi firmada em 1º de dezembro de 2013 e ela tem vigor durante todo esse ano de 2014. Então é quando une tanto o Sindicato dos Empregados como o Sindicato Patronal para a gente poder analisar as demandas do comércio em Valadares, entre elas feriados. Reviravolta no caso do rapaz de 29 anos que foi morto depois de ter sido acusado de abusar sexualmente da sobrinha de 3 anos. A irmã dele pode ter encomendado o crime. Samarone Gomes Bicalho, de 29 anos, foi morto quando chegava em casa no bairro Vila Bretas. 2 homens numa moto fizeram um disparo. Esse adolescente apreendido é acusado de atirar em Samarone. O crime teria sido encomendado pela irmã de Samarone ao ex-namorado dela. Vitor Nogueira Santos, de 24 anos, que está foragido, teria contado com a ajuda do adolescente. Mas os laudos da perícia negaram que Samarone tivesse violentado a sobrinha. A polícia já decretou a prisão de Sabrina Gomes Bicalho e do ex-namorado. Sabrina já foi ouvida no início das investigações e, muito em breve, será encaminhado ao Poder Judiciário o relatório final dessas investigações com a responsabilização de cada um que concorreu para esse evento, inclusive de Sabrina, Vitor e do adolescente perante a Vara da Infância e Juventude. E a seguir, termina hoje o período da Piracema e pescadores recebem benefício do governo. O Jornal das 7 volta daqui a pouco. O período da Piracema termina hoje. Desde novembro, há uma série de restrições para a pesca em todo o país. Nesse período, os peixes reproduzem. Durante os 4 meses, os pescadores recebem um benefício do governo. Mas, segundo a APARGE, Associação dos Pescadores e Amigos do Rio Doce, muita gente que não vive da pesca também recebe o benefício. Nos últimos 4 meses, os peixes sobem as correntezas para desovarem. Um ciclo natural, mas se tornam presas fáceis. Uma lei nacional proíbe a pesca com redes, mas nem todos respeitam. Durante a gravação dessa reportagem, flagramos um pescador retirando as redes do Rio Doce. E a Piracema é um período importantíssimo para a reprodução do peixe, para a vida no rio, porque é o período da desova, né? É o período que uma grande quantidade de peixes sobem o rio para depositar os seus ovos lá nas nascentes, para que os peixinhos nasçam lá e depois voltem para o rio e a vida no rio continue. De acordo com o Instituto Estadual de Florestas, o pescador pego descumprindo a lei pode ser multado, preso e pode também perder a carteira de pescador profissional. O Estado de Minas Gerais tem um decreto estadual de pesca que prevê todas as penalidades referentes a infrações da pesca, né? Então, vai desde uma multa simples, né, até apreensão de petrechos de pesca, condução para a delegacia, né? A gente faz a parte administrativa, né? Os fiscais da Subsecretaria de Controle fazem a parte administrativa, enquanto o Ministério Público, a Polícia Civil faz a parte criminal. Para seu Antônio, fazer uma rede como essa é coisa simples. Toda a agilidade veio com tempo, muito tempo. São 44 anos trabalhando como pescador. E os documentos comprovam, pescador profissional.
Hoje, aposentado, ele deixou o barco de lado para se dedicar à fabricação de redes de pesca. Como não recebia o benefício do governo, a confecção de redes era o ganha-pão. Nunca recebi nem um tostão de nada de Piracema, nem nada de benefício nenhum. Sempre andei em dia com meus documentos, sempre andei em dia com os impostos, igual você pode ver ali, né? E nunca recebi nada, não. Isso aí eu me viro nas tarrafas, fazendo tarrafa, fazendo armadilha de esporte. De acordo com a parte, Associação de Amigos e Pescadores do Rio Doce, cerca de 50 pescadores fiscalizados estão cadastrados na associação e recebem durante os 4 meses da Piracema um auxílio de R$ 720. A associação questiona que durante esse período outras 200 pessoas também recebem esse auxílio. Existe um pagamento de seguro-desemprego para os pescadores profissionais na época do defeso, que são 4 meses, justo essa época da Piracema. Meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, eles estão recebendo um salário mínimo cada um, pagos pelo governo, pelo INSS, justamente para que eles não pesquem, para que eles deixem o rio descansar, para que eles mesmos tenham peixes depois. Porque nessa época, como eu te disse, o peixe se torna presa muito fácil, porque ele sai da sua loca, do seu abrigo, do seu esconderijo e sobe o rio numa reação natural, não é? E se torna presa muito fácil. O Jornal das 7 termina aqui. Para você, uma boa noite e um ótimo final de semana.